Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe muito o seu dia nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês e você precisa ouvir essa palavra. E essa palavra, Deus ele trouxe para a sua vida e eu quero que você pare o que você está fazendo. Foque a sua atenção nesse vídeo, porque Deus ele vai falar com você. E Deus ele me trouxe essa palavra no dia de hoje, porque essa palavra tem um endereço certo, você. E essa palavra fala a respeito de medo e ansiedade. E durante muitos anos eu enfrentei e ainda enfrento isso, o medo. E o medo nada mais é do que um sentimento que tenta paralisar a nossa vida. E durante muito tempo eu fui guiada pelo medo, perdendo oportunidades, perdendo bênçãos que o Senhor tinha para fazer na minha vida. E esse espírito, né? Porque antes do medo ele ser um sentimento, porque começa pelo sentimento, o medo. Mas depois o medo ele se espalha e ele começa a se transformar em um espírito. E esse espírito de medo é citado aqui na palavra do Senhor, porque Deus ele diz assim, ó: eu não vos dei espírito de medo, de temor, mas eu te dei um espírito de ousadia. Então, esse estado de medo começou na minha vida desde quando eu era criança, porque eu não sabia, mas eu tinha traumas, né, espirituais por falta do meu pai, porque eu não tive o meu pai, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe e meu pai não se davam bem. E aí eles resolveram se divorciar. E depois que eles se divorciaram, desde os meus 6 anos de idade, eu comecei a ter um medo de tudo. Eu tinha medo porque eu me sentia desprotegida por não ter o meu pai. E sem saber, eu comecei a dar legalidade a esse espírito de medo. E agora que eu tô completando 40 anos, né? Eu vou para 38 anos. Deus ele me revelou que primeiro o inimigo ele começa a agir na nossa mente, colocando pensamentos de medo. E depois esses pensamentos, né, esses sentimentos se transformam em um espírito. Esse negócio vira um espírito. Então, eu sofri muito com isso, né? Mas graças a Deus, Deus ele está me libertando desse medo, porque eu tenho pedido ao Senhor, me posicionado, né, através do jejum e da oração. E o Senhor está me trazendo a libertação desse espírito maldito, que é o espírito do medo. Então, se você tem passado por essa aflição na sua alma, você precisa saber que esse espírito do medo, ele começa agindo primeiro nos seus pensamentos. Primeiro ele coloca sementinhas nos seus pensamentos. E esses seus pensamentos vão gerar emoções. E as suas emoções vão começar a mexer no seu corpo e até mesmo desregular ele. Você sabia que às vezes eu sentia tanto medo que o meu corpo ele tremia. Eu não sei se já aconteceu com você, mas o meu corpo ele tremia, eu suava, meu coração acelerava. Tem pessoas que confundem o medo com ansiedade, né? Mas tudo começa com medo. Até a pessoa que tem ansiedade, ela não sabe. E eu aprendi isso porque eu me formei como terapeuta, eu estudei bastante esse tema. E antes da pessoa ter ansiedade, gerar ansiedade, primeiro acontece dela gerar o medo. E o medo que traz ansiedade, medo do futuro, medo de ficar doente, medo de perder pessoas, medo de ser envergonhado ou envergonhada, medo de faltar o pão de cada dia. Então, antes de você se tornar uma pessoa ansiosa, né? O inimigo, ele começa agindo na nossa vida através do medo. Mas eu quero te dizer que da mesma maneira que Deus, ele tem me libertado desse medo, Deus, ele traz a libertação na sua vida também, porque ele está te trazendo a claridade que esse medo que você sente é gerado através da sua mente. E se você meditar na palavra do Senhor, se posicionar na palavra do Senhor, em vez de você levantar e mexer no celular,
Eu te aconselho a você levantar, a você tomar seu café, abrir a sua Bíblia e alimentar a sua mente da palavra do Senhor. Porque é esse alimento que vai fazer com que o medo não seja implantado na sua mente e você não fique com medo e nem, consequentemente, gere a ansiedade. Então, eu quero começar lendo aqui uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 41, que diz assim, 41, capítulo 4. Quem operou e fez isso, chamando as gerações, o princípio, eu, o Senhor, o primeiro que existia antes da história começar, e com os últimos, um Deus onipotente, imutável, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Mas tu, Israel, meu servo, a quem eu escolhi, tu, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem o Senhor trouxe desde os confins da terra, juntai-os dos lugares mais distantes, e te disse, tu és o meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra das minhas mãos, vitoriosa da minha justiça. Todos os que se indignam contra ti serão envergonhados e confundidos serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Tu os procurarão, mas não achará. Os que pelejam contra ti se tornarão em nada. Sim, os que guerreiam contra ti serão reduzidos a nada. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, pois eu te ajudo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, e os montes trilharás e moerás, e os outeiros serão reduzidos a palha. Tu os padejará como um vento levará, e o redemoinho os espalhará, mas tu alegrar-se-á no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, Deus ele está falando com você através dessa palavra. Você não pode deixar que o medo venha te paralisar. Você não pode permitir que o medo venha te começar a trazer doenças, como ansiedade, síndrome do pânico, ou então medo de ser envergonhado, envergonhada. Você não pode, porque Deus ele está revelando aqui nessa palavra. Primeiro ele está mostrando a sua glória. Ele falou, eu sou, eu chamei, eu gerei, eu designei os príncipes, as ilhas, elas temem a Deus, né? Ele é o imutável, onipotente. E todos são obrigados a render diante da sua glória. E o Senhor está falando aqui quem Ele é. Então, quando o espírito do medo começar a implantar pensamentos na tua mente de que o fim chegou, que você não vai conseguir, que você não é o suficiente, que você não é uma pessoa que Deus ele escolheu, saiba que isso não vem da sua mente. Mas isso é o espírito do medo colocando isso na sua mente, porque ele sabe que quando você escuta essas palavras e coloca dentro do seu coração esse espírito maldito do medo, ele começa a ter legalidade na sua vida e você, sem saber, quando você dá ouvidos a ele, você libera uma porta aberta na sua vida para que ele venha colocar doenças, enfermidades e para que essas coisas ruins venham acontecer. Então, Deus está te falando através dessa palavra que você precisa confiar mais, não naquilo que a sua mente te diz, não aquilo que os outros te diz, não aquilo que o noticiário ele tem te falado, mas você precisa olhar para a palavra do Senhor.
e confiar no que essa palavra aqui te diz. Na palavra do Senhor diz de tudo que nós devemos guardar. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque vem dele a fonte da morte, mas também a fonte da vida. Então o inimigo, ele sabe que há uma chave que somente nós podemos abrir, que é a chave do nosso coração. Então, primeiro, antes dele começar a se manifestar na nossa vida, ele primeiro ataca os seus pensamentos. Então, Deus, ele tá dando, né, vamos dizer assim aqui, um mapa para que quando o inimigo comece a atacar a sua mente, você não caia, você não acredite, você não tenha medo, mas você comece a repreender esse mal do medo e da ansiedade na sua vida com a palavra do Senhor. Aprenda a você questionar os seus pensamentos, e é isso que eu faço na minha vida. Quando o inimigo começa a mentir para mim, eu simplesmente paro o que eu estou fazendo e eu começo a questionar, mas será que isso é verdade? O que o Senhor ele diz em sua palavra a respeito desse pensamento que eu estou tendo? Então, você precisa questionar isso, porque é através do quê? De você se posicionar em questionar que Deus ele traz a vitória na sua vida. Então, ó, muitos não sabem, né? Mas nós temos um benefício espiritual na nossa vida. Nós temos uma herança. E o que é essa herança? Essa herança nada mais é do que nós sermos libertos desse espíritos malignos, que é o espírito do medo. E esse poder é nos dado quando nós aceitamos a Jesus como cristãos. Nós temos o poder de repreender esse mal e ele é obrigado a bater em retirada. Na palavra do Senhor diz: não aceite esses males, esse mal desse mundo, esse mal desse século, o príncipe da mentira, mas resista ao diabo e ele fugirá de você. Então, quando nós lembramos daquilo que nos pertence, nós usamos a herança que nos foi dado por Deus, né? Então, mesmo que nós tenhamos medo, Deus ele nos fortalece para que a gente venha se levantar, repreender esse mal e também começar a ir rumo, fazer aquilo a qual o Senhor tem colocado diante das nossas mãos, para que a gente venha concluir a missão que Deus ele nos deu em nossa vida. Então, quando nós obedecemos ao Senhor sem saber, nós travamos uma batalha espiritual. Por isso que na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades das regiões celestes. Então, quando você se levanta e posiciona contra as mentiras de Satanás e contra o seu próprio pensamento, você, sem saber, você está travando uma batalha espiritual e você vai vencer se você permanecer firme em Deus. Tem remédios, gente? Tem remédios e medicamentos que eu já tomei. Um deles se chama cetralina, né? Eu já tomei esse remédio cetralina porque eu estava tendo síndrome do pânico. Eu estava muito ansiosa porque eu estava passando por uma luta, né? Quando eu fiquei gestante. E eu tomei esse remédio. Mas depois que passou um período, né, de eu tomando esse remédio, eu parei de tomar e eu comecei a batalhar espiritualmente pela minha vida. Eu comecei a me posicionar, eu comecei a ler a palavra. E o Senhor foi me dando a vitória na minha alma. E até que chegou um ponto que eu parei de tomar esse remédio que foi me prescrito pelos médicos, né? A princípio foi uma coisa muito boa para mim, né, que me mantinha tranquila, calma, sem ansiedade, mas depois eu determinei e eu falei, eu não vou viver à base de medicamento, eu vou receber a cura. Então, quando nós nos levantamos e nos posicionamos na palavra do Senhor, Deus ele começa a trabalhar na nossa vida, o Senhor nos traz a cura, e aí sim o Senhor começa a acrescentar vida à nossa vida, né? Então, nessa palavra, Deus, ele está falando que ele não quer que nós tenhamos medo. Por quê? Porque o medo nos impede de receber tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida, para a sua vida. Deus ama e quer abençoar, e ele nos vai ajudar a permanecer e a não deixar que o medo governe as suas emoções. E a única atitude
que nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos ter é dizer não ao medo e a dizer sim a Deus, acreditando no que a palavra do Senhor diz. Então, tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus e decida hoje que esse medo bate em retirada na sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Não deixe que o espírito do medo venha oprimir a você. Não deixe que o espírito do medo venha oprimir o seu corpo. Não deixe que o espírito do medo te engane. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele já é um derrotado. Na palavra do Senhor diz que Jesus Cristo colocou debaixo dos seus pés todos os principados, todas as potestades, inclusive esse demônio que se chama medo. E ele não tem poder contra Jesus Cristo. Então, quando você estiver sentindo esse medo excessivo, né, essa angústia, essa ansiedade, né, que é gerada através do medo, você pare o que você está fazendo. Você sente e você comece a lembrar do que Deus ele está falando através dessa palavra para você. Isaías 41 e versículo 10. Preste atenção, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos vitoriosas para te dar a justiça. Amém? Então, se posicione nessa palavra. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Por quê? Porque o espírito do medo tem agido na vida, né, das pessoas desse mundo que não conhecem a palavra do Senhor, né? E também esse espírito está agindo na vida de muitos cristãos que, em vez de ler a Bíblia, ficam na internet perdendo tempo, em vez de alimentar o espírito da palavra com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Nós te louvamos e te engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Que todo espírito do medo bata em retirada em nome de Jesus das nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer. Eu profetizo em nome de Jesus cura na alma, cura na mente, cura do medo, cura da depressão, cura da ansiedade, cura de toda a pressa, né? Cura de toda a teimosia, desobediência. E eu também te peço, meu Pai, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, que o Senhor feche a brecha na nossa vida para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos a paz que excede todo entendimento e nós recebemos também poder para que nenhum mal venha penetrar na nossa vida e na nossa família, na nossa casa. Em nome de Jesus, conforme faça a sua vontade na nossa vida, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de toda investida do inimigo, acampe seus anjos ao nosso redor e nos proteja de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, medite nessa palavra, não temas, esforça-te e seja corajoso e corajosa, porque o Senhor, Ele está com você, tá bom? Que Deus te abençoe.